Muito boa tarde a todos, hoje vamos estar aqui a analisar um excerto do programa de Henrique Raposo, um programa que, não há como contornar, falou sobre a reforma laboral, que é o tema da semana, e falou sobre algumas contradições que existiram na própria reforma laboral e na própria greve que existe, que é o facto da função pública estar a fazer mais greve do que a própria função privada, quando o pacote laboral vai ser mais para a função privada do que propriamente para a função pública. Se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso like, de se inscreverem no canal e lá está, de compartilhar com algum colega, algum amigo, algum familiar que acham que possa gostar deste tipo de conteúdo. Portanto, sem perder mais tempo, vamos ver o que é que Henrique Raposo tem para dizer sobre esta situação e sobre estas ligeiras, incongruências. Marca esta semana. Por que razão é que dizes que favorece sobretudo a direita? As direitas, diria, porque em primeiro lugar, como já foi salientado por muita gente, é um pouco estranho estas greves que parecem sempre encostadas a feriados, a pontes. A fins de semana? A fins de semana, o outro feriado que vamos ter na quarta-feira. Eu acho isso pouco sério, até porque eu sou neto de operário comunista. Todas as minhas costelas, mesmo quando não concordo, e nunca concordei muito, as greves eram um assunto sério, quase religioso, e nós não fazíamos greve para ir para a praia. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quem está a fazer greve é função pública. Isso é estranho, porque o Código Laboral vai afetar sobretudo o setor privado. Isso explica que a adesão seja superior no setor público. Isso é que eu não percebo. É precisamente por isso mesmo. A greve perde seriedade quando estamos a falar do pacote laboral, não é? Uhum. O pacote laboral não vai afetar a função pública. Então, o que é que se está a passar? O Rui Rio há dias disse uma coisa muito interessante. E também para criticar o governo. O maior problema do país, falas com qualquer operador da economia, empresário, empreendedor, advogado, arquiteto, o maior problema do país não é a lei laboral, é a burocracia gigantesca do Estado que leva ao desespero. As pessoas desistem de investir em Portugal. Mas são comuns as críticas, dizer que a lei laboral portuguesa é demasiado rígida quando comparada com outros países. Eu acho que essa... Eu isto não concordo. Acho que é um ponto que não é dos principais, é algo que pode ser alterado, mas não seria nunca dos pontos principais. Eu já disse isto algumas vezes aqui em vários vídeos que eu já lancei. A realidade é que eu sou a favor desta reforma laboral, não como está, com algumas alterações, mas sou a favor de uma reforma laboral, mas a realidade é que não é um ponto principal, nem de perto nem de longe. Acho que existia muitas coisas, nomeadamente em termos fiscais, em termos económicos, em termos de produtividade até, que seriam muito mais importantes do que esta reforma laboral. Faria algum sentido há muitos anos, na altura da Troika. Da minha experiência em contato, lá está, com advogados, com empresários, não é essa a minha experiência. O que eu recebo é o desespero que é lidar com a função pública em Portugal, o carimbo branco que é preciso ter para tudo e mais alguma coisa. Se estivéssemos a falar disso, reformar o Estado, eu percebia uma greve na função pública. Não é esse o caso. Mas voltando à questão do timing e das datas ser juntamente até com o feriado, isto também acaba por não dificultar um bocadinho medir o impacto à adesão dos portugueses a esta greve, porque muitos podem não ter ido trabalhar porque estariam de férias. Sim, não tinha pensado nisso, mas acho que sim, pode inflacionar o número da greve, mas eu acho que sobretudo é uma questão de... Aqui não percebo como é que iria inflacionar o número da greve se estão de férias, não estão em greve. São regimes diferentes, apesar dos dois não trabalharem, mas quando há greve e quando há um trabalhador, aliás, que faz greve, está discriminado, que está a fazer greve, está documentado, e as férias igualmente. Aliás, as férias têm de ser aprovadas e tudo mais, portanto não percebo, porque existem efetivamente aqui dois regimes diferentes, não percebo qual é que é os números da greve, acho que não seriam alterados por isso. Seriedade, a greve é um assunto sério, e não fazemos greve para ir para a praia. E mais outra coisa que me irrita, sobretudo como pai, o dia da greve impactou bastante as escolas em dia de exame dos miúdos. Podemos ou não concordar com os exames, eu não concordo com este modelo de exames, isso é outro programa. Mas tu não fazes greve num dia em que os miúdos vão ser submetidos a um exame. Imediatamente o impacto que isso possa ter em crianças, não é? Como é evidente, os miúdos do 6º ano não puderam fazer o exame de português, se não me engano. Sim, foi. Henrique, mas isto de alguma forma o Ministro da Educação desvalorizou esta greve ou o próprio exame em si? Não me podes valorizar. Uma peça do Expresso ontem dizia que 50% dos miúdos não puderam fazer o exame. Teve impacto. É impacto evidente. A questão é porque é que não se mudava a data, não é? Podia ter havido essa flexibilidade, de uma parte ou de outra. Eu posso criticar os sindicatos que fizeram a greve em cima dos exames,
Mas também posso criticar o governo, pá, vamos lá mudar isto para outro dia. Acho que... Mas isto não é um problema desta greve. Isto acontece em todas as vezes que há greve. Não vou dizer todas, porque não sei de cor todas as datas, e vão dizer mas houve uma que por acaso não foi antes de um feriado, ou antes de um fim de semana, ou antes de uma ponta, ou o que seja. Mas a realidade é que isto acontece muitas vezes e descredibiliza a própria greve. E, portanto, neste caso, isto é mau para a esquerda, é mau para a função pública e é mau para os sindicatos, mas dos sindicatos eu já vou falar quando terminar aqui a intervenção do Henrique Raposo. As coisas em Portugal têm sempre uma rigidez que me faz sempre muita confusão. E a verdade é que quando nós estamos a falar em greve, sabemos que os setores que são mais impactados é a saúde e precisamente a educação, nomeadamente o setor público. E quem é que usa o setor público? São os mais pobres, Marta. E esse é que é a minha São os que mais sofrem com a greve, no fundo. É a minha grande irritação com estas greves. É que tu tens a função pública protegida pela esquerda, nos transportes, outro setor fundamental, transportes, escolas e hospitais, a transformar a vida dos mais pobres num inferno ainda maior. Os transportes na Grande Lisboa, uma área que eu conheço bem, estão péssimos num dia-a-dia normal sem greves. Se adicionas as greves, quer nestas greves gerais, quer nas greves da Fertagos, as greves da CP, as greves do metro, a vida das pessoas, repito, mais pobres, que não podem pôr os filhos num colégio privado, não têm seguros de saúde. E que não têm carro, nem dinheiro, não têm carro. Exatamente. E se não vão trabalhar, não porque não querem, mas porque não podem, são descontadas. Exatamente. As empregadas domésticas não trabalharam no dia da greve. Não ganharam esse dia. Não é? Isso faz muita impressão. Primeiro, é no fundo a esquerda que diz que é defensor dos trabalhadores a tramar a vida dos mais pobres. E pior, eu não tenho dúvidas que estas greves criam, pelas dificuldades que criam ao dia-a-dia das pessoas, alimentam um mal-estar crescente, um ressentimento crescente que se vive na Grande Lisboa. Estamos a falar de 3, 4 milhões de pessoas. E quem é que acaba no final do dia, nas noites eleitorais, quem é que acaba a acolher esse ressentimento, esse mal-estar? O Chega. Bom, era este certo que eu queria passar. Sobre esta questão do Chega, eu percebo o que ele está a dizer, no fundo a dizer que o Chega é quem consegue capitalizar mais com o descontentamento. Mas isso não é culpa do Chega, isso é culpa dos outros partidos, porque quem é que não quer um eleitorado com 2 milhões de pessoas, ou enfim, a dimensão que seja o eleitorado que o Chega tem neste momento, ou que pode vir a ter, o eleitorado potencial, quem é que não quer esse eleitorado, não é? Se tivesse um partido, obviamente queria ter 2 milhões de pessoas que confiassem nele. Agora, sobre a questão, mas isto é um comentário que, enfim, não parece que faça sentido, porque a greve geral não tem nada a ver com o Chega, aliás, muito pelo contrário. Agora, sobre a questão dos sindicatos. Eu já disse isto imensas vezes, mas os sindicatos têm uma importância política em Portugal que é muito para lá daquilo que devia ser o expectável numa sociedade moderna, atual e capitalista, e portanto a realidade é que, aliás, eu nem vou dizer que não deviam existir sindicatos, acho que devem existir no sentido de colocarem agenda política e mediática também nas redes sociais e tudo mais, e na televisão, mas a realidade é que têm demasiado poder político, e podemos ver agora por esta questão da reforma laboral. O que acontece aqui, e o que devia acontecer, era uma competitividade entre empresas para se conseguir ter melhores, a longo prazo, se conseguir ter melhores condições para o trabalhador individualmente. O que acontece é, neste momento, com estas negociações coletivas que acontecem, as negociações coletivas fazem com que se coloque toda a gente e todos os trabalhadores do mesmo setor no mesmo saco, e se ignore aquele que trabalha melhor, aquele que acaba por trabalhar mais horas porque não vai fumar ou porque tem mais produtividade do que o outro, ou seja, ignora-se completamente, coloca-se tudo, se estivéssemos a falar de uma base de dados, era uma base de dados toda standardizada, aliás, e portanto todos significou o mesmo e todos funcionam da mesma maneira, e portanto os aumentos vão acabar por ser menores quando poderiam ser maiores para aqueles que trabalham melhor. E se existir um incentivo, se existir uma competitividade saudável, obviamente, entre trabalhadores, onde quem trabalha melhor vai receber mais, individualmente e indiretamente o mercado vai funcionar e vai ter melhores condições para os trabalhadores individualmente. E portanto, em vez de andarmos com negociações coletivas de este setor devia receber mais, aquele setor devia receber mais, se existir uma condição e por isso é que eu estava a dizer que o
que o pacote laboral nem seria o mais importante para fazer neste momento. Se houver uma conjuntura, nomeadamente de burocracia, que o Henrique Raposo também falou aqui bem, e nomeadamente de fiscalidade, aliás, que atrai empresas, conseguimos ter várias empresas no mesmo setor que depois competem entre si para ter os melhores trabalhadores. O que é que isso vai fazer? Os trabalhadores que trabalham melhor, as empresas não os querem perder e, portanto, vão acabar por dar indiretamente melhores condições. Portanto, não é obrigação, é sujeitar o sistema dentro daquilo que já existe para aquilo que nós queremos, que neste caso são melhores condições para os trabalhadores, porque muitas vezes estes tipos de sistemas mais à esquerda, onde o Estado é grande e tenta controlar tudo, tenta muitas vezes controlar e tentar opor-se àquilo que é o próprio ser humano, ou seja, ignora as questões da competitividade, ignora as questões do querer ser melhor e ter incentivos para ser melhor, e o que este tipo de ideia faz é, tenta jogar com o que o ser humano já é na realidade e tenta moldá-lo de forma a ter um bem coletivo melhor. Bem coletivo eu digo que é toda a gente ter melhores condições de vida, efetivamente. Esta é a minha visão. Digam-me também o que é que vocês acham aí nos comentários. Digam-me também o que é que acham do comentário do Henrique Raposo e também do facto de dizer que o Chega, a realidade é que parece que ele até está mais preocupado do Chega a crescer do que destas questões dos sindicatos e da greve e tudo mais, que é uma vergonha o facto da função pública estar a fazer greve quando o problema é da função privada. Eu acho que é absurdo, mas é o que é. Digam-me também a vossa opinião sobre isso e já sabem, não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o vosso like, de divulgar o conteúdo, que eu obviamente agradeço imenso. E basicamente é isto. Um grande abraço e até uma próxima.